Começou há 3 semanas. Um sábado. Eu tinha acabado de terminar um turno noturno na lanchonete, daqueles que te fazem questionar cada decisão que te levou a esfregar xarope das mesas a 1h da manhã. Quando saí para o ar fresco da noite, as ruas estavam desertas. Eu sempre gostei de pegar as ruas de trás para ir para casa. É mais silencioso lá, sem carros buzinando ou casais bêbados gritando, apenas o zumbido ocasional de um poste de luz piscando. Mas naquela noite, algo no silêncio parecia diferente. Não era pacífico. Era pesado, como se o próprio ar estivesse me pressionando. A primeira coisa que notei foi a quietude. Nenhum motor distante, nenhum vento, nem mesmo o leve zumbido dos insetos. Apenas o som dos meus passos ecoando no asfalto. Então eu ouvi a voz dela. Era fraco no início, apenas um murmúrio carregado pelo ar parado. Parei, esforçando-me para ouvir. Não era um grito. Era um pedido de socorro. Meu peito apertou, uma sensação ruim se instalando no fundo do meu estômago. Eu estava a apenas um quarteirão do meu apartamento, mas algo me fez parar e virar em direção ao beco da 4ª rua. Eu não queria olhar. Eu me disse para continuar andando. Mas meus pés não obedeceram. Quando cheguei à boca do beco, eu a vi. Ela estava no chão, caída contra a parede, o rosto pálido no brilho fraco do poste de luz. Suas mãos estavam levantadas, palmas para fora, como se estivesse tentando afastar quem quer que estivesse sobre ela. Eu não consegui ver o rosto deles. Eles eram apenas uma forma na escuridão, uma sombra ameaçadora. Pensei em chamar a polícia. Minha mão foi ao meu bolso, roçando meu celular. Mas eu não o tirei. Eu só fiquei lá. Paralisado. Então eu ouvi um estalo agudo e nauseante. Ela ficou em silêncio. E então, nada. Na manhã seguinte, acordei na minha cama. Por um momento, achei que tudo tinha sido um sonho. Mas quando me levantei para pegar um pouco de água, notei meus sapatos na porta. Eles estavam cobertos de lama seca. E minha jaqueta, amassada no chão, tinha algo escuro manchado na manga. Tentei me convencer de que não era sangue. A notícia veio à tarde. Uma mulher foi encontrada morta em um beco na 4ª rua. Sem arma. Sem testemunhas. Sem testemunhas, exceto eu. Eu deveria ter ido à polícia. Eu deveria ter contado a eles o que vi. Mas o que eu diria? Que eu só fiquei lá e observei. Que eu não tentei impedir. Não. Eu fiquei em silêncio. E então os sonhos começaram. Nos sonhos, estou de volta ao beco. Está escuro, e o ar cheira a tijolo úmido e algo metálico, algo que fica preso na parte de trás da minha garganta. Eu não consigo ver o rosto dela claramente, mas consigo ouvir a voz dela. Ela está implorando. Suplicando. Há algo na minha mão. É pesado, metálico e frio na minha palma. Eu ouço o som novamente, o estalo. Eu sempre acordo antes de poder ver o que acontece a seguir. Não eram apenas os sonhos. As lacunas começaram logo depois. No início, eram pequenas, alguns segundos aqui, 1 minuto ali. Eu me encontrava na cozinha sem me lembrar de levantar do sofá, ou parado na porta da frente sem saber porquê. Então elas começaram a durar mais tempo. Há 2 noites, acordei com terra embaixo das unhas. Ontem à noite, encontrei um hematoma no meu pulso, com a forma dos dedos de alguém. Comecei a controlar meu dia, anotando tudo em um caderno. Mas não ajudou. Ainda havia momentos, minutos, às vezes horas, que desapareciam em um vazio negro que eu não conseguia explicar. Então eu encontrei o anel. Estava no bolso da minha jaqueta, enterrado embaixo do meu celular e algumas moedas soltas. Uma simples aliança de ouro, gasta e arranhada. Havia uma inscrição dentro, para sempre, C. Fiquei olhando para ele por um longo tempo, minhas mãos tremendo. Eu não sabia como ele tinha chegado lá. Tentei me convencer de que não era dela. Que não estava conectado.
Mas no fundo, eu sabia. Quando eu fechava os olhos, eu conseguia ver a mão dela. O anel no dedo dela. Os sonhos pioraram. Ontem à noite, eu a vi novamente. Ela estava parada no beco, o rosto pálido e manchado de sangue. Seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Quando acordei, eu estava parado na cozinha, segurando uma faca. A polícia veio à minha porta ontem. Eles disseram que estavam acompanhando as pessoas que moravam perto, perguntando se alguém tinha visto ou ouvido algo incomum na noite do assassinato. Eu disse a eles que não. Mas era uma mentira. Eu tenho me dito que eu era apenas uma testemunha. Que eu só estava no lugar errado na hora errada. Mas quanto mais penso sobre isso, menos acredito nisso. Os hematomas. A terra. O sangue na minha jaqueta. Eu não consigo ignorar a maneira como ela me olhou no sonho. A maneira como seus olhos se fixaram nos meus. Eu comecei a me lembrar de mais coisas. A briga. A maneira como a voz dela rachou quando ela me disse que estava indo embora. A raiva, quente e cegante, que a seguiu pela porta. A maneira como ela me olhou no beco, seus olhos arregalados de medo, sua voz tremendo enquanto ela dizia meu nome. Meu nome. Eu tenho me dito que ela era uma estranha. Que só aconteceu de ver algo terrível. Mas ela não era. Ela era minha esposa. Clara. E eu a amava. E eu a matei. Agora, eu ouço a voz dela em todos os lugares. Nos sussurros do vento, no rangido das tábuas no chão. Eu vejo a sombra dela nos cantos da minha visão. Ela não se foi. Não realmente. E eu acho que ela está me esperando.